Olá, meu nome é Henrique e essa é a socialização do estágio curricular obrigatório 2. A minha área de concentração é o ensino e aprendizagem das artes visuais. O meu tema é o uso de tintas no desenvolvimento das crianças. Justificativo. Brincar com tintas dá às crianças a oportunidade de explorar diferentes materiais e se aproximar de importantes formas de expressão artística. Além de estimular os sentidos, a expressão artística tem tudo a ver com a imaginação. Por isso também contribui para o desenvolvimento da coordenação motora, estimula a percepção das cores e desenvolve a criatividade de uma forma divertida. As atividades de tintas permitem que as crianças descubram um mundo de cores, linhas, formas e sensações, enquanto o desenho estimula a comunicação, a sensibilidade e melhora a concentração e a expressão das crianças. Objetivos. Então, os objetivos do meu estágio era estimular e ampliar a coordenação motora, promover momentos de concentração, proporcionar momentos de manuseio com tinta comestível e diversos outros tipos de texturas, explorar através das mãos, pincéis e outros materiais a possibilidade de ideias, utilizando tintas de diversos tipos e recursos diversificados, explorar diferentes materiais e superfícies para ampliar as possibilidades de expressar-se por meio deles. Minha fundamentação teórica. O desenvolvimento integral do ser humano é alcançado através da arte. A promoção das artes na educação é habilitar e dar liberdade, mas prestar atenção na reação das crianças na atividade, ver o processo como um recurso e explore o potencial criativo que lhe permite ajudar no aprendizado. A expressão artística permite o desenvolvimento e, ao falar das crianças, elas mostram maior espontaneidade promovendo essa expressão, porque ao brincar sempre existiu e através do contato com a imagem eles se comunicam facilmente através da linguagem artística. Portanto, esse projeto é para refletir sobre a contribuição da arte para o desenvolvimento infantil, porque o sujeito aprende interagindo com os outros e com o ambiente. A pintura é uma técnica que usa pigmentos líquidos para colorir uma tela, papel ou parede, atribuindo tons e texturas. Lima ressalta que com a pintura, as crianças descobrem um mundo cheio de cores, formas, linhas e sentimentos, e imaginação. Metodologia. Desenvolvi meu projeto para aplicar na EMF Francisco Isabel. E eles acharam melhor, então, que fosse aplicado em uma turma de quarto ano. Essa turma de quarto ano é integrante das oficinas do turno integral. Então, eles não têm uma aula de artes própria, são oficinas de artesanato e artes, meio que mesclado. Então, para a aplicação desse trabalho, eu desenvolvi 5 planos de aula e após fazer todas as observações, então eu decidi trabalhar o tema de pintura e o uso de tintas com as crianças, pois são materiais que eles têm pouco contato e eles recém estavam iniciando, então achei interessante trabalhar esse tema com eles. Para o primeiro plano de aula, então, a ideia era criar painéis com respingos de tintas, ao som de diversos ritmos musicais. Para a aula 2, então, a gente desenvolveu desenhos de animais através de técnicas de como fazer um desenho com movimento ou um melhor acabado. Para a aula de número 3, seria a atividade de pintura desse desenho do animal, que eles usaram então tinta guache para fazer toda a coloração do desenho. Além disso, nessa aula também mostrei como que eram produzidas as tintas as tintas guache e como pintar de uma forma melhor, dando as técnicas corretas de pintura. Para a aula de número 4, então, a professora titular pediu que eu trabalhasse a música Aquarela, do Toquinho.
Então, já como o tema já tem a ver com pintura, aceitei o desafio e foi muito legal. A aula de número 4, então, os alunos iam ouvir a música do Toquinho, iam ser divididos em 12 grupos e cada grupo ficou com uma estrofe e tinha que ilustrar essa estrofe. Depois da ilustração, eles iam colorir com tinta aquarela. E para a aula de número 5 foi a produção de tintas naturais, tintas comestíveis, com base em alimentos. E essa pintura, essa tinta, ela foi usada no final então para colorir um chantilly, que os alunos iriam a comer junto com um brownie, com um bolinho. E também a produção de um lettering com a receita da tinta natural. Quantas observações? Na primeira escola que eu observei, que era de 6º a 9º ano, com a professora Camila, observei turmas de 8º anos e ela estava desenvolvendo um trabalho, já estava em andamento, que era esculturas em arame e papel alumínio. Ela foi inspirada na obra de Pietà, e foi bem interessante o trabalho que os alunos desenvolveram. Aqui vai passar algumas fotos. Foi bem interessante a forma como os alunos interagiam na sala de aula, tanto com a professora quanto com os colegas. E já nas 2 últimas observações foi aplicado um outro plano de aula. Já nas últimas 2 observações que eu fiz, foi trabalhado o artista Alfredo Volpi, porque já estava se preparando para a época junina, então, né? Aí a professora se antecipou para trabalhar esse artista. E daí os alunos tiveram que criar uma biografia do artista e fazer uma representação das obras dele. Eles teriam que fazer uma releitura, na verdade, da aula de número 2, que foi a Escola Francisco Isabel, onde eu apliquei o meu estágio. Eu observei a professora Patrícia na oficina de artes. Ela é uma professora, não é formada na área, é uma professora de pedagogia, que ela trabalha com os alunos, então fazendo atividades diversificadas na área das artes. Ela fez várias pinturas diferentes com os alunos. Eu observei alunos de 4º e de 3º ano. Esses alunos, eles trabalharam com esponjado. Foi o primeiro trabalho de tinta que eles fizeram, que a professora desenvolveu com eles. E onde eles tiveram que fazer todo um céu, um universo, uma galáxia, e desenhar os planetas através de carimbo. Já na segunda aula foi uma aula de desenho, que a professora deu uma folhinha com uma paisagem, e os alunos tiveram que colorir essa paisagem. Era uma espécie de mandala. Vou botar o desenho aqui. Quanto ao estágio, foi muito legal fazer. As crianças foram muito divertidas. Eu já conhecia a maioria dos alunos, que eu já havia trabalhado nessa escola. Foi muito interessante fazer esse projeto. Os alunos adoraram, que eles raramente fazem trabalho com tinta, e daí fazer um projeto totalmente voltado para uma coisa que eles adoram foi muito gratificante. O trabalho que eles desenvolveram foi muito lindo. Aqui vai passar algumas imagens dos animais que eles pintaram, que foi o único que eu acabei registrando, porque como a gente estava tão envolvida com a atividade, eu acabei esquecendo de fazer os registros fotográficos dos trabalhos que eles fizeram. Mas os painéis que eles fizeram, os espirros de tinta, ficou muito bonito. A gente usou esses painéis para fixar os desenhos que os próprios alunos fizeram. A gente usou como um painel expositor das obras que eles realizaram. A atividade que a gente fez também com a música Aquarela do Toquinho, ela foi usada posteriormente, né, pela professora titular para a apresentação de um momento cívico.
E a professora disse que a apresentação ficou muito bonita. Então, e os alunos mesmos fizeram trabalhos lindos, que infelizmente acabei não registrando, não tirando foto, mas que ficou muito legal. Mas o que foi mais divertido, eu acho que foi a última aula, que foi as pinturas com tintas naturais. A produção das tintas foi muito tranquilo. Teve bastante alunos faltantes no dia, só que mesmo assim a gente conseguiu desenvolver bem interessante a atividade. Os alunos, quando falou que eles iam para a cozinha, eles se empolgaram demais, fizeram tudo que eu estava pedindo para eles fazerem, seguiram as receitas certinho, deu bem certinho os corantes. Os lettering não deu muito certo, porque os alunos não tinham muita referência do que era um lettering, só tinham as referências que eu trouxe, nenhum deles conhecia esse recurso. Então eles tiveram bastante dificuldade em desenvolver a atividade, mas ainda assim conseguiram realizar. Talvez se eu tivesse em outro momento, assim, tivesse mais planos de aulas para aplicar, sairiam trabalhos melhores, mas como o tempo era curto, o tempo escasso, foi o que deu para desenvolver. E a parte mais alegre para eles foi quando eles foram tingir os chantilis com os corantes que eles fizeram e usaram para decorar uns bolinhos, uns cupcakes, que eles daí no final comeram os cupcakes. Então assim, foi bem divertido de realizar esse estágio.